E aí, pessoal, tudo bom? A gente vai fazer esse primeiro vídeo, então, respondendo as dúvidas que vocês enviaram sobre métodos contraceptivos, sobre gravidez na adolescência e sobre infecções sexualmente transmissíveis. E aí depois a gente vai fazer um outro vídeo sobre as dúvidas a respeito de sexualidade, gênero, identidade, tudo bem? Então, a Débora vai se apresentar aí e a gente começa a responder as perguntas. Oi, gente, tudo bem? A gente vai gravar esse vídeo aí, como o Fábio falou, respondendo as dúvidas de vocês. Espero que vocês gostem. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Vamos lá. Só o preservativo é seguro contra uma gravidez? Na verdade, eu vou ler todas as perguntas sobre métodos contraceptivos e a Débora vai responder de uma vez todas elas. Se realmente funciona, por que teve gente que me falou que usou a camisinha e engravidou? Boa pergunta. Os métodos contraceptivos são 100% eficazes? Previnem mesmo? Qual é o método mais seguro? Existe um método contraceptivo mais efetivo? E uma outra pergunta aqui, sobre a pílula do dia seguinte, o efeito é instantâneo? O que você tem a dizer sobre isso, Débora? Muito boas as perguntas. São dúvidas que muita gente tem, não só adolescentes, né? Porque às vezes a gente não aprende sobre isso, né? Acaba não aprendendo e aí fica com as dúvidas. Então, vamos começar. Só o preservativo é seguro? Não, não é. Nenhum, já respondendo a outra pergunta, né? Nenhum método é 100% eficaz. Não existe método 100%. Existe, assim, o preservativo, tanto masculino como feminino, eles são bastante eficazes, né? Então, eles têm uma segurança alta. Mas existe sim a chance dele se romper, né? Então, da camisinha estourar ou qualquer coisa assim, e aí acaba que os espermatozoides passam. Então, por isso que acontece, né, de pessoas saberem que, usou preservativo e mesmo assim engravidou, porque realmente pode acontecer, porque não existe um método 100% seguro. Por isso que o ideal é sempre a gente usar o preservativo, né? Até porque ele previne contra ISTs, que vai ser um tema que a gente vai tratar mais pra frente no vídeo. E com outros métodos junto, né? Todos esses métodos que a gente falou aí, seja a pílula, né? Embora a pílula tenha todas as questões que a gente conversou, e principalmente das meninas conhecerem o seu corpo e o seu ciclo. Então, isso é muito importante de sempre enfatizar, né? Conhecer os dias férteis e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho de período fértil depois. Então, resumindo, não existe método 100% eficaz, existe uma pequena falha da camisinha, sim. O método mais seguro, eu diria assim que é a camisinha, né? Até porque ela previne contra ISTs também. A pílula anticoncepcional, ela tem uma segurança, em teoria, vamos dizer assim, só que acontece que muitas coisas podem interferir no efeito dela, né? Então, tomar um antibiótico, por exemplo, você, sei lá, passar mal e vomitar, e aí a pílula não ficar no seu corpo. Então, na prática, ela acaba tendo uma grande faixa de erro ali, de falha. Então, ela acaba não sendo tão eficaz. E, de novo, né, que eu sempre falo, conhecer o próprio corpo é muito importante, né, no caso das meninas, conhecer o seu ciclo. Sobre a pílula do dia seguinte, o efeito dela ele não vai ser instantâneo, né? Ele vai demorar algumas horas ali para fazer o efeito. Existem dois tipos de pílula, a dose única, que você toma um único comprimido, e aí ele vai ter já o efeito mais rápido, e existe em dose dupla, que você não coloca já de uma vez aquela dosagem alta no seu corpo, mas as duas têm o mesmo efeito, então você toma um comprimido, depois de um tempo você toma outro, e vai demorar, assim, algumas horas para fazer o efeito. Então, não é assim instantâneo como se fosse um remédio para dor de cabeça, mas assim em menos de 2 dias, né? Em um dia, mais ou menos, já vai ter o efeito. Acho que eu respondi. Sim, acho que foram todas respondidas, né? E aí, continuando nesse tema, gravidez na adolescência. E aí tem uma pergunta, o que é período fértil? Então, vamos lá, o que é o período fértil? Período fértil. Quando a gente falou sobre menstruação na nossa aula, eu mostrei para vocês que a nossa menstruação, as mulheres, na verdade, elas vivem sempre num ciclo, dentro de um ciclo, né? Começa e termina, começa e termina. E esse ciclo, o início dele é marcado pela menstruação.
O período fértil, ele vai ser o momento em que o corpo da mulher, ele já passou a menstruação, ele já eliminou tudo aquilo, né, aquele óvulo, e ele vai voltar a produzir um novo óvulo. Esse momento em que ele produz o óvulo, e alguns dias antes, alguns dias depois, a gente vai chamar de período fértil. Então, o que acontece? O óvulo é o gameta feminino. E ele tá ali, quando ele é produzido, e ele tá ali disponível para que ele seja fecundado. Ele pode ser fecundado por um espermatozoide ou não. Então, tem esse dia que ele é eliminado, só que a gente conta alguns dias antes, porque eventualmente a pessoa pode ovular, a mulher, né, a menina pode ovular um pouquinho antes, ou porque ela pode ter tido uma relação e o espermatozoide fica vivo algum tempo ali dentro do corpo dela. E alguns dias depois também, né, porque ele tem um tempo ali que ele fica depois de ser eliminado, que ele pode ser fecundado por um espermatozoide. Então, resumindo, o período fértil é o período que a mulher pode engravidar. E como que a gente sabe esse período? Sabendo o dia da nossa ovulação e contando alguns dias antes, mais ou menos uns 3 dias antes e uns 4 dias depois, assim, 4, 5 dias depois. Esse é o período fértil, é o período em que a mulher pode engravidar. Como que eu sei o dia da minha ovulação? Começando a anotar o seu ciclo, usando sei lá, um aplicativo, tem aplicativos de celular que ajudam muito a você ver, tem alguns sinais no corpo que mostram que você está ovulando, então tem essas formas de descobrir o período fértil, ok? Certo. E mais uma dúvida sobre gravidez aqui. A gravidez na adolescência corre risco? Ela oferece riscos para adolescente? E como fazer para prevenir? Sim, a gravidez na adolescência, ela traz mais riscos do que uma gravidez para uma mulher adulta, né? Vamos dizer assim. Quanto mais nova a menina for, mais riscos essa gravidez vai trazer. Porque por mais que a menina já produza óvulos, né? Até por isso que ela engravidou, não quer dizer que o corpo dela esteja totalmente preparado para receber uma criança. Afinal, ela é praticamente uma criança também. Então, muitas vezes, né, o útero não tem o suporte todo, a própria estrutura do corpo não tem esse suporte, né, para receber, para gerar, para no momento do parto e tudo isso. Sem contar que muitas vezes a gente não toma certos cuidados quando é adolescente, né? Às vezes com a alimentação, com o nosso corpo e tudo mais. Então, pode sim trazer mais riscos do que uma gravidez adulta. Mas é claro, né, que a gente tem sempre que entender que qualquer gravidez tem que ser acompanhada, tem que ter um acompanhamento médico, um pré-natal, tomar todos os cuidados, independente de ser adolescente ou não. E uma adolescente pode sim ter um filho saudável, né? Claro que não, né, não é para as adolescentes saírem engravidando por aí, mas pode sim ter uma gravidez saudável. Como prevenir? Como qualquer outra gravidez, com os métodos contraceptivos que a gente falou, né? Então, pode ser camisinha masculina ou feminina, pílula anticoncepcional, o método da tabela fértil, a nossa ovulação, e todos os métodos que a gente viu em aula podem ser usados para prevenir a gravidez. Sempre lembrando que tem alguns que são mais eficientes que outros, né? Então é importante a gente saber escolher bem esses métodos. Tudo bem? Certinho, então, acho que respondeu bem as dúvidas aí, né? O que mais que a gente tem de dúvidas agora? Então, tá bom. Fábio, eu vou fazer umas perguntas. Débora, tá travando o seu áudio. Tá, eu vou tirar o vídeo para ver se ajuda. Tá bom. Tem uma pergunta aqui sobre gravidez na adolescência também, duas, na verdade. É obrigatório o aborto? Então, perguntou se o aborto é Deu para obrigatório. ouvir? Deu. Uhum. Não, aborto nunca vai ser obrigatório, mas existem algumas situações em que o aborto pode ser indicado pelo médico e que ele vai ser legalizado. Então, no Brasil, o aborto ele é considerado um crime, né? Existem muitas discussões em cima disso,
para que não seja criminalizado o aborto e a mulher possa optar por ter ou não bebê. Mas hoje o aborto é um crime. Quais são as situações em que a mulher pode abortar pela legislação brasileira? Então, desde 1940, a mulher ela pode abortar legalmente se a gravidez dela for uma gravidez de risco para a mãe, se a mãe estiver correndo risco de vida com essa gravidez, então ela pode abortar, ou se for gravidez fruto de um abuso sexual ou de um estupro. Então, nessas duas situações, desde 1940 já é liberado realizar o aborto. E em 2012 entrou uma terceira situação, que é quando o bebê não possui cérebro. A gente chama de bebê anencéfalo. Então, nessa situação também a legislação permite que seja realizado um aborto, tá? Claro que nenhuma situação dessa vai ser obrigatório, nunca vai ser obrigatório. Mas, principalmente se a mulher está correndo risco de vida, isso acontece, né? Como a gente viu um caso recente de uma criança de 10 anos, e ela se encaixava completamente aqui, porque além de ser uma criança estar correndo risco de vida com a gravidez, era uma gravidez fruto de abuso sexual, né, de estupro. Então a legislação permite que ela aborte e a medicina indica que ela aborte para preservar também a vida dela. Muito bom. Aí tem uma outra pergunta sobre gravidez na adolescência. A pessoa quer saber se o governo ajuda as mães adolescentes. Não sei de nenhum auxílio especial que seja dado para mães adolescentes. O que a gente sabe? Tem o acompanhamento pré-natal, isso é muito importante fazer, independente da idade da mãe, mas principalmente na adolescência, porque, como a Débora falou, é uma gravidez que pode oferecer maiores riscos do que uma gravidez na vida adulta, né? Então é muito importante fazer o pré-natal, ter todo esse acompanhamento, e isso o governo, ele obrigatoriamente tem que fornecer para qualquer mãe, independente da idade dela, tem que fornecer o pré-natal, acompanhamento médico. E também existe alguns auxílios, né? Então a gente sabe que tem a Bolsa Família. E o que aconteceu agora durante a pandemia é que foi fornecido um auxílio emergencial. Então, como muitas pessoas perderam seus empregos, ficaram sem fonte de renda, foi dado esse auxílio de R$ 600 para várias pessoas. E as mulheres que tinham mães solteiras, né, que sustentavam o lar sozinha e cuidavam dos filhos, elas tinham direito a R$ 600 extra no seu auxílio emergencial. Só que a princípio não entravam as mães adolescentes, elas não tinham esse direito. E aí foi revista essa lei, e aí colocaram também as mães adolescentes e os pais que cuidam dos filhos sozinhos, sem ter uma esposa. Então entraram nesses dois grupos a mais. Mas não tem nenhum auxílio financeiro especial para mães adolescentes. Elas se encaixam como as mães adultas mesmo. Legal, Fábio, obrigada. Agora eu vou fazer umas perguntas para você sobre as infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? Eu vou falar todas as perguntas, pode ser? E aí Pode você ser. vai respondendo. Então, a primeira, quais são as doenças que pode pegar na relação sexual? Quais são as formas que você pode pegar essas doenças, né? De que formas você pode pegar essas doenças? Se essas doenças só se pega nas relações sexuais, se as infecções podem passar pela boca, se todas as doenças são incuráveis, e pílula anticoncepcional previne infecções sexualmente transmissíveis? Beleza, então vamos lá. Primeiro, como pode pegar uma infecção sexualmente transmissível, né? Uma IST? Apesar desse nome, né, sexualmente transmissível, não é só através da relação sexual que você pode adquirir uma dessas infecções, né? Antigamente chamava DST, era doença sexualmente transmissível, e hoje a gente entende que não é mais DST, porque doença é uma condição, né, da pessoa, e ela não necessariamente ela está doente, mas ela pode estar portando o vírus, então ela tem uma infecção. Então essas infecções elas podem ser transmitidas por via sexual, né? Tanto sexo oral, sexo anal, sexo vaginal, independente da forma que seja a relação sexual, pode transmitir ISTs. Também pode transmitir por doação de sangue, transfusão de sangue, né? Não por doação. Por utilização de material contaminado. Então, tem algumas ISTs que transmitem até no alicate de cutícula.
se ele não for esterilizado. Por compartilhar seringa, qualquer coisa material cortante que tenha contato com o sangue, se ele estiver contaminado, ele pode também transmitir uma IST. Tinha uma outra pergunta ali que era as formas, né? Como que se pega só nas relações sexuais? Não é só nas relações sexuais. Se podem passar pela boca? Sim, podem passar pela boca. No sexo oral, que é quando a boca tem contato ou com o pênis ou com a vagina, e isso pode transmitir diversos tipos de ISTs, e algumas podem passar pelo beijo também, né? Que é o que a gente conhece como sapinho, que é uma IST que transmite através do beijo, mas a maior parte delas vai ser transmitido principalmente pelo sexo oral, no caso da boca, né? E a pílula anticoncepcional, ela vai prevenir contra ISTs? Não. A pílula anticoncepcional, ela é um hormônio, né? Ela vai mexer com os hormônios do corpo, ela vai controlar os hormônios para não permitir que a mulher tenha uma ovulação. Então, ela não impede em nada o contato da secreção de um corpo com o outro. Porque o que acontece? Na secreção, pode ser no sêmen, na secreção vaginal, no sangue, nessas secreções que saem do corpo, o vírus ele está junto da secreção. Então, se a gente tiver contato com essa secreção e ela atingir o nosso sangue, a gente pode ser contaminado por esse vírus. Então, a pílula não vai impedir. O único método contraceptivo que também previne contra ISTs, como a Débora disse, é a camisinha masculina e a camisinha feminina. E ainda assim, não é 100% eficiente. Algumas ISTs podem ser transmitidas mesmo utilizando camisinha. Por exemplo, o chato, que parece tipo um piolinho que fica na região genital. Então, mesmo usando camisinha, pode ser transmitido, porque ele fica fora da região do pênis, né? Ou mesmo HPV, que são algumas verrugas. A verruga, se ela estiver fora da região que a camisinha protege, ela também pode ser transmitida através da relação sexual, mesmo usando camisinha. Ficou alguma pergunta ou tá tudo ok? Acho que foi tudo. E acho que é isso, né, por enquanto. Então tá bom, eram as dúvidas que a gente tinha, né, sobre esses 3 temas. E logo a gente faz um vídeo, então, Sim, respondendo as dúvidas sobre os outros temas. sim. Até mais, pessoal. Até mais.